Olá, galera, tudo bem com vocês? Eu super espero que sim. Estão prontos para mais uma aulinha de história? Isso mesmo. Galera, essa será a nossa última aula de revisão para avaliação de estudo do primeiro trimestre. Uhul! Chegamos ao final do primeiro trimestre. Vencemos! Galera, vencemos! Essa será a nossa aula de número 22, estamos na semana 15, sem delongas, vamos ver o que nos aguarda. Olha só, quero mostrar para vocês, você já conhece o nosso amiguinho, e eu gostaria de dizer o seguinte, galera, o desafio esse mascotinho de roteiro, há muito tempo eu estava atrás de um, né, para adotar em nossos roteiros de aula. E depois de muita procura, encontrei esse carinha que eu estou muito simpatizante dele. O que vocês acharam? Tô até pensando em dar um nome para ele estar presente em todos os nossos roteiros de aula. O que vocês acham? Se você gostou desse carinha que vai nos acompanhar nos roteiros, dá um nome para ele, entra no chat, conversa com a professora. Olha, não precisa ser na aula de hoje, vai pensando, vai com calma pensando, porque nós temos tempo. O tempo está a nosso favor. Na aula de hoje, então, com o nosso carinho, vamos retomar o conceito, né? Revermos de novo a linha do tempo. Vamos falar do fortalecimento do poder dos reis. Talvez falemos da Guerra dos 100 Anos, mas já discutimos ela na aula passada. Falaremos de renascimento cultural, civilização islâmica e cruzadas. Então, sem delongas, te prepara, pega teu material, pega o teu post-it mágico, a tua caneta, o teu caderno, senta, toma aquela água, te prepara e vem. Vem com a professora para mais uma aula de história. Sem delongas, galera, vamos nessa, porque temos muitas coisas a discutirmos hoje, relembrarmos. Tudo que vamos colocar na aula de hoje vocês já viram, já discutimos comigo no fórum, no chat, já fizeram exercício, já fizeram prova, então vamos lá. Na aula de hoje, galera, todos os temas que trataremos estão presos aí no que a gente está chamando de baixa Idade Média, ou seja, aquela Idade Média, o período da história em que a Europa já está saindo de um modelo de organização econômica e social e está entrando em outra época. Então, os eventos todos estão relacionados à Baixa Idade Média. Ok? Então, cruzadas, renascimento cultural já é a Idade Moderna, mas peste e etc. Uma exceção ao mundo islâmico. Eu coloquei ele separado porque, embora seja concorrente com o tempo histórico relacionado à Alta Idade Média, ele ocorreu em outro território, então eu fiz questão de trazê-lo na aula de hoje de maneira mais separada. Sem delongas, vamos nessa, te prepara. Esse é o carinha que vai marcar na nossa aula de hoje o entendimento sobre o fortalecimento do poder do rei. Esse cara, vamos competir com ele aqui na belezura, porque um cara enfeitado desse, né? O carinha tá enfeitado. Olha o tanto de roupa no cabra. Sem brincadeira, sem mais delongas. Esse é Luís XIV, o Rei Sol, o rei francês, de uma família importante, de uma dinastia importante, né, na França. Bom, ele vai marcar, gente, o que nós estamos chamando de fortalecimento do poder do rei. Se recorda que na aula anterior nós mostramos a figura do senhor feudal, encerramos a aula 20 com aquela figura, né? Discutimos servos, quem era o servo, vilão e escravo, e também quem era o senhor feudal. O senhor feudal era o cara que tinha todos os poderes, mas em determinado momento da história, o rei, ele vai separar-se da nobreza, será uma instituição à parte, vai haver o rei e a nobreza. E esse rei vai arrancar do senhor feudal todas aquelas atribuições de julgar, condenar à morte, estabelecer a moeda, né? Cunhar a própria moeda e etc. Então, as atribuições que eram do senhor feudal, passarão agora a ser do rei. Então, é a partir desse momento que o rei vai retirar dos senhores feudais essas atribuições, que a Europa vai entrar no que a gente chama de monarquias absolutistas. Os reis vão se fortalecer e as nobrezas ficarão mais fracas. Por quê? Porque as atribuições dela passaram para o rei. Então, o rei vai ser essa instituição importante com
prerrogativas para julgar e fazer muitas coisas. Então, olha só, essas atribuições todas, como eu disse, que eram dos senhores feudais, olha a setinha, passaram a ser do rei. E eu trouxe essa figura emblemática de Luís XIV, porque ele será, de todos, o maior absolutista da história. É uma curiosidade, ele é o maior exemplo de rei absolutista da história, e Napoleão Bonaparte, também francês, será o último dos monarcas absolutistas. No caso, déspota, né? Já não absolutista, mas um déspota, será também um francês. Ok? Então vamos lá, sem delongas, isso já ficou bem claro, né, turminha? Esse cara aqui, posudo, você conhece essa palavra? Conhece não, isso tenho certeza que isso é uma palavra nova para o seu dicionário. Ok, então esse cara vai marcar o seguinte, que o fortalecimento do poder, com o fortalecimento do poder dos reis, nobres e cavalheiros foram perdendo prestígio e poder. É aquela velha lógica, né, de pesos e contrapesos. Bom, nós falamos da Guerra dos 100 Anos, deixa eu ver se eu trouxe aqui. Agora sim, eu coloquei na aula passada, mas vou trazer essa informação. A burguesia, como consequência da Guerra dos 100 Anos, ela ganha força e ocupa cargos importantes junto aos reis na administração pública. A nobreza sairá enfraquecida como resultado da guerra. E essa informação eu queria trazer para deixar bem registrado. A França saiu vitoriosa porque ela consegue expulsar os franceses. Ela consegue expulsar os franceses, ok? Trazer para cá para marcar. Ela consegue expulsar os franceses de suas terras e fortalece aí o poder dado ao rei. Né? Então ela vai sair, a França vai sair, a Inglaterra vai sair das terras francesas e aí esse poder será fortalecido. O poder, fortalecendo aí o poder do rei. Cadê o F5? Onde é que está o F5? Ok. Sem drama, né, galera? De boa, tranquilo. Vamos avançar. Deixa eu ver, isso é importante. Ok. Então ficou entendido que o rei só se fortalece, essa mudança, né, de regime na Europa se dará depois da Guerra dos 100 Anos, porque a nobreza consequentemente será enfraquecida durante essa guerra. Esse é um dado importante que vocês precisam levar em consideração. Ok, deixa a professora voltar aqui um tamanho aceitável e avancemos então. Sobre o renascimento cultural, é importante lembrar aqui, afinal, de onde saiu esse nome, quem inventou? O nome foi inventado por esse carinha, um historiador, colega meu, amigo de classe, a gente sentava junto, trocava figurinha, né? Nós dois, assim, cara, professor de história, historiador. O que você acha disso? Só que não, né, galera? Não sou tão antiga assim. Bom, mas esse é Giorgio Vasari. Giorgio Vasari foi o historiador que conseguiu fazer aí essa consideração a respeito do Renascimento. Porque, afinal, de onde surgiu, né? O que é o Renascimento cultural? O Renascimento cultural nada mais foi do que um movimento de renovação artística ocorrida nas cidades italianas a partir do século XV. E Giorgio Vasari foi o historiador que criou o termo. Por quê? Porque ele vai estabelecer, né? Ele vai escrever essas biografias dos artistas italianos. Somos brother nós dois, amigos. Amici, como é amigo italiano? Vou pesquisar, mas somos amigos, assim, de classe, a gente sentava juntos, conversa, assim, de historiador com professor de história. Altos papos nerds, né, galera? Vamos avançar sem mais brincadeiras. Então, veja só, então chegamos, os reis se fortalecem, essa parte já ficou entendido, né, galerinha? Vamos entrar em renascimento cultural. Primeiro ponto de revisão dessa prova é saber que renascimento foi um movimento de renovação artística e cultural que surgiu na Europa. Giorgio Vasari, ele foi o historiador que criou, né, que elaborou, que redigiu, teve o cuidado de preservar a biografia dos artistas italianos.
e vai ser um dos caras que vai pensar a origem do nome. O importante é pensar que Georg Vasari é essa referência no que diz respeito a um movimento de renascimento cultural. É importante lembrar também que o movimento ele buscou restaurar a arte greco-romana, não esqueçam disso. Esse movimento tá marcado aí nele algumas características. Características, já coloquei em uma das aulas, que é aquilo que marca, né? Que dá consistência, que diz o que é aquilo, né? Que diz quem é a pessoa. Tá? Se você gosta muito de uma fruta, você consegue descrever, né, aquela fruta, você consegue dar características, a mesma coisa, característica é aquilo que identifica. E esse movimento foi identificado por 3 características principais: antropocentrismo, individualismo e aí uma nova visão de tempo. Uma nova visão de tempo é a terceira característica do movimento de renascimento cultural. Antro vem da palavra antropocentrismo, vem da palavra antropo, né, que significa homem. Ou seja, no renascimento cultural, o homem passa a ter esse seu centro, né, da pesquisa e da produção intelectual. O Renascimento acreditava que o homem era capaz de alcançar a própria glória, ser o dono do próprio destino. O homem, para o Renascimento, é um ser criativo, né? Não é apenas um receptáculo da vontade divina, mas é um ser pensante, um ser criativo, um ser que consegue dirigir aí a própria existência, tá? Se assim podemos dizer. Então, o Renascimento vem mostrar esse homem como um ser pensante. O individualismo no Renascimento não é uma marca negativa, não tem a ver com individualidade ou com ser individualista, mas vai marcar a pessoa humana, né, como uma característica, como um ser único, talentoso, criativo e exclusivo. E uma nova visão de tempo vai marcar exatamente esse tempo que pertence ao homem, podendo inclusive o homem fazer negócio e enriquecer usando o tempo. É importante lembrar que essa característica vai contra a visão da igreja, que era, por exemplo, que considerava a usura um pecado. E o que é usura, professora? É o pecado por empréstimo, né? Por usar o tempo. É pecado usar, enriquecer emprestando dinheiro a juros. Outra coisa importante no antropocentrismo é marcar a diferença entre o que é o antropocentrismo e o teocentrismo. Deixa eu trazer aqui para cá, ampliar um pouquinho o rosto para que vocês não percam a professora de mente, de vista, hein, galera? Tô aqui, ó, de olho em vocês. Se liga na revisão. Acorda, meninos. Então, veja só, se o antropocentrismo é uma característica do Renascimento, o que é o teocentrismo? O teocentrismo é a crença ou doutrina segundo a qual Deus é o centro do universo de tudo que existe. E o antropocentrismo, como eu coloquei, sugere que o homem deve ser o centro dessa expressão cultural, artística, histórica e filosófica, né? Essa ideia surge na Europa e considera o homem o centro do cosmos. Ok? Vamos lá, lembrando que é no antropocentrismo que esse homem ele vai alcançar, né? Vai passar a ser visto como esse ser que pensa, tá? Ele não é apenas o receptáculo da vontade divina, mas ele é alguém que interage com outra pessoa, até com o próprio divino. Bom, onde surgiu o Renascimento, professora? Já que estamos estudando a Europa, já passamos por vários países e agora chegamos na Itália, uma península, né? Sim, surgiu na Itália. Se você disse isso, muito bem. O Renascimento começou nas cidades italianas de Florença, Milão, Bolonha. Cidades essas que eram governadas por Mecena. Comenta no chat quem era o Mecena. O professor não cobriu aqui, né? Vamos lá, quem era o Mecena? Não cola. Isso, muito bem. Mecena era um homem rico, comerciante, banqueiro, príncipe e o papa que financiava artistas do Renascimento. Nesse aspecto, galera, é importante lembrar, deixa eu ficar aqui de pé um pouquinho, que é importante lembrar que a Igreja Católica foi uma grande mecena. Se de repente você ficar com dúvida na prova, não fique, tá? Porque a Igreja Católica, sim, foi uma grande mecena
durante o Renascimento cultural. Por quê? Porque ela preservou muito dessas obras aí do Renascimento. Ficou claro, galerinha? Então, o mecena pode ser uma instituição ou uma pessoa. Em caso dos banqueiros, é importante destacar que a família Médici vai ser a família italiana mais citada como a grande mecena, né, a grande patrocinadora dessas obras. Ah, professora, mas eles patrocinavam só porque eram grandes amantes das obras? Não, porque era também importante essa projeção na sociedade. Quanto mais o cara se projetava, né, quanto mais ele financiava as obras, mais ele conseguia então se projetar na sociedade como uma pessoa influente. É o marketing da época, né? Feito por gênios, mas era um marketing muito grande. Avancemos então. Olha só. Estou no quadrinho azul, uma piscininha. Olha só. E esses artistas, e esse movimento de renascimento cultural, ele vai repousar aí em algumas etapas. Nós aprendemos que etapas eram essas. E aí essas etapas, entre elas nós temos o 300, 400 e 500. Desses caras, eu precisava trazer muitos, mas aí não tinha condição de refazer todas as aulas. Eu escolhi esse, Michelangelo Buonarroti, porque ele foi chamado pela história de o poeta do corpo, uma vez que ele conseguiu representar de modo tão preciso, né, galera, os músculos ali, o corpo humano. Então, esse carinha aí começou aí a fazer esse trabalho tão perfeito, ok? Vamos lá, então? Cadê? Muda o sopro de um lado. Aí, como exemplo, nós trouxemos a Pietà, que foi uma das obras máximas de Michelangelo Buonarroti, tá? Essa foi uma obra fantástica que está aí guardada pela igreja, resguardados, né? Aí. Bom, quando a gente pensa o Renascimento, a gente vai pensar esse movimento grande de renovação da cultura, que tinha como meta resgatar as obras dos artistas greco-romanos, né? A obra do passado greco-romano. Ela cresce na Itália, ela se dá na Itália, ela se estende pela Europa, ela se expande e alcança não apenas outros artistas, mas inclusive cientistas e escritores. Entre os vários cientistas, nós trouxemos como exemplo nessa aula de revisão Nicolau Copérnico, mas a gente pode citar, por exemplo, Galileu Galilei e Andrés Vesalius. Mas Nicolau Copérnico, a professora achou por bem trazê-lo, porque é o pai da teoria do heliocentrismo. Ele é matemático, físico, nasceu na Polônia e vai descrever os movimentos da Terra, formular a teoria do heliocentrismo. Deixa a professora só mudar aqui e competir com este carinha. E como centro, né? O heliocentrismo é a teoria que vai pensar o Sol como centro do sistema planetário. Eu trouxe ele de propósito porque na época os doutores da igreja, né, dessa igreja católica, ainda com pensamento medieval, defendia o geocentrismo, a ideia de que a Terra ocupa o centro e o Sol gira ao seu redor. E Copérnico vai fazer exatamente essa separação, né? Lembrando, eu não trouxe o exemplo, mas nós temos uma imagem na aula que falamos sobre isso, do heliocentrismo, né? Aí com todas as imagens de modo bem ilustrativo. Ok, um tema importante para a aula de hoje, nessa revisão que eu deixei bem separado ali do mundo medieval, é islamismo, mas eu não vou falar dele agora, vou deixar por final da aula, porque eu não quero perder o gancho de Europa. Então vamos deixar o islamismo para o final. Ainda falando de Europa, depois que a gente encerrou esse movimento ali de renovação, né, de renascimento cultural, nós chegamos ainda na Europa. Essa Europa medieval tão conturbada, ela vai passar por um momento importante que serão das cruzadas. As cruzadas, turma, elas ocupam esse centro aí da nossa atenção, né? Você gosta dessa? Os alunos adoram minhas GIFs e essa daqui é fantástica. Olha o pulo, né? Que o guerreiro, que o cruzado dá. Olha isso. Enfim, então a cruzada foi esse movimento, né?
Foram essas expedições que tinham como objetivo conquistar a Terra Santa. Deixa a professora só voltar aqui para o meu lugarzinho, procurar um cantinho, né? Olha só, então o que eram as cruzadas? Ixi, eu ampliei o S desceu, não tem problema não. Cruzadas eram expedições que tinham como objetivo conquistar a Terra Santa, recuperar Jerusalém do domínio otomano, assim como recuperar os objetos sagrados, como os túmulos e os restos mortais dos apóstolos e dos santos, ok? Então essas cruzadas, elas foram importantes por isso, né? Vamos lembrar outra coisa sobre elas, é que é importante lembrar que a cidade de Jerusalém foi fundada pelos turcos otomanos. Com a tomada, no ano de 1760 a 76, a cidade de Jerusalém na Palestina foi fundada pelos turcos otomanos. Com a tomada do local, não é fundada, é tomada, tá, turma? Tá erradinho ali. Ficou difícil para os cristãos fazerem a tradicional peregrinação à cidade considerada sagrada. Jerusalém só tem um errinho ali, não é fundada, é tomada pelos turcos otomanos. Deixa eu só consertar aqui, porque eu não sei de onde apareceu. Foi tomada. Foi tomada, tá? Ok? Muito bem, sem drama, vamos lá. Então, olha só, a ideia das cruzadas era exatamente buscar resgatar essa Terra Santa, tá? A ideia era resgatar esta Terra Santa. E aí, para isso, é importante lembrar que, olha só onde nós paramos, os cruzados foram os principais responsáveis, mas ela foi tomada pelos turcos otomanos, e aí ficou difícil os cristãos, né, peregrinarem até lá. E o que foi a cruzada, nós já lemos, foram as expedições armadas. Quem organizou as cruzadas, professora? Professora, quem organizou esse movimento? Deixa eu passar o mouse para cá. O movimento foi organizado pelo Papa Urbano II, que deu início a um movimento no Ocidente, né? Esse movimento se deu no Ocidente para resgatar aí a Terra Santa. Até o século XIII foram organizadas diversas expedições que receberam o nome de cruzadas. Tá aí o objeto, né? Nossa, por que é porque eu expandi de tela e cresceu, e eu tinha feito essa revisão, mas tudo bem. Olha só, então, essa é a cúpula, né? Essa é a cúpula fantástica da igreja, e é importante lembrar que o cara que lutou contra, que deu voz à tomada de Jerusalém, foi o grande responsável por isso, é chamado de o Magnífico, Suleiman Shah. É um sultão, mas ele não é muito interessante para a gente. Agora avancemos. A pergunta é, por que os caras, né, se voluntariavam aí, ou eram convidados, ou eram forçados, mas porque havia uma adesão tão grande de pessoas para participarem, né, das cruzadas? Por quê, professora? Por que era interessante para os caras? Porque eles recebiam indulgências, ou seja, perdão dos pecados, porque havia garantia de proteção de suas famílias e de seus bens, haviam perdão das dívidas, possibilidade de enriquecimento. Cruzadas também envolviam interesse econômico, político e social. E quem financiavam as cruzadas? Os nobres. Os nobres financiavam aí as cruzadas, tá? Os nobres financiavam as cruzadas. Essas cruzadas, elas tinham objetivos, né? Deixa eu ainda não tô, tá empatando aqui. Os nobres financiavam as expedições, organizando transporte, armamento, exército, em troca de perdão dos pecados. Haviam objetivos econômicos, é importante lembrar, né? Como a conquista de novos mercados para os comerciantes. As cruzadas também foram importantes no fortalecimento das cidades a partir do século XII. Com as cruzadas, os nobres poderiam obter terras no Oriente. Os caras não estavam satisfeitos com as terras conquistadas na Europa, queriam também o Oriente, resolvendo assim seus problemas de disputas no território europeu. Além disso, o contato com o Oriente forneceria mercado e abriria rotas comerciais, tá?
As cruzadas foram bem sucedidas até o ano de 1906, tá? Mas depois as cruzadas elas não são aí tão bem sucedidas. É importante lembrar que, deixa eu afastar aqui um pouquinho mais, que as cruzadas favoreceram grandemente o comércio e os comerciantes. Mas o importante... vou voltar aqui. Vou voltar aqui porque eu não acabei, eu dei um salto. Certo, e por fim, o nosso último tópico de revisão da vai ser falar do islamismo. O islamismo, aquela aulinha que nós super vibramos, né? Colocamos música e etc. Deixa eu ser aqui mais uma islamita que vai estar aqui junto com o povo orando na Kaaba. Lembrando que o Islã foi uma religião que surge aí a partir de Maomé. O cara recebe uma revelação do arcanjo Gabriel, e nessa revelação ele deveria dar um comando, uma ordem aí de divulgação do nome de Alá como esse Deus único, né? Bom, mas falando dos povos da Península Arábica, professor, eles já nasceram muçulmanos? Não, eles eram no século VII politeístas. Os árabes do norte eram politeístas, né? Os árabes no geral eram politeístas e os do norte veneravam espíritos representados nas árvores, e os do sul, deuses representados por plantas. O importante é dizer que os árabes eram politeístas até ali o aparecimento do islamismo no século VIII. A Kaaba tornou-se o maior centro de peregrinação, né? Tornou-se o maior centro religioso do muçulmano, do mundo islâmico, mas ela já existia quando o mundo árabe era politeísta, não esqueçam disso. Hoje a Kaaba, que é essa Cuba, né, ela está presente na cidade de Meca e é o principal centro de peregrinação. Está aqui uma imagem da revelação do arcanjo Gabriel a Maomé. Nessa revelação, né, o arcanjo teria ordenado a Maomé que pregasse a mensagem de Deus, chamado para os árabes de Alá, e que havia escolhido Maomé para ser seu profeta. É importante lembrar que Maomé foi rejeitado por uma tribo, a própria tribo dele, os coraixitas. Por quê? Porque os coraixitas faziam negócio aqui na Kaaba com essa população aí politeísta. Maomé fazia, quando da pregação desse Deus único, ia acabar com o comércio politeísta, tá? Então esse rompimento aí com o comércio fez com que Maomé não fosse bem visto entre os membros da sua própria tribo. Ele vai ser perseguido, vai se mudar para Medina, e a partir de Medina ele vai constituir um poderoso exército. Medina também, no passado, foi chamada de Yatrib ou Yatreb, tá? E aí passa a ser Medina quando Maomé vai para lá. Então eles buscam refúgio nessa cidade e aí a coisa acontece. Professor, então já sabemos que essa religião surge a partir de Maomé. O nome de Deus para os islâmicos é chamado de Alá, muito bem. Eles têm o Corão ou o Alcorão, mas essa religião tem fundamentos, né? Tem alguns fundamentos próprios, como todo cristão muçulmano deve crer em Alá e nos ensinamentos de Maomé, que é chamado aqui de o Grande. Deixa eu passar meu mouse para cá. O Grande profeta. Como fundamento ainda, fazer 5 orações diárias, ser generoso com os pobres e fazer caridade. Ir em peregrinação a Meca, pelo menos uma vez na vida, se possível. Jejuar durante o Ramadã, lembra? Aquele mês inteiro do nascer ao pôr do sol, sem água, sem comida, sem nada. Esse jejum religioso vai do nascer ao pôr do sol. Então, o Ramadã são aqueles 30 dias dedicados à oração muçulmana. Ainda existem outras normas que orientam a vida dos muçulmanos, como, por exemplo, os fiéis são proibidos de consumir carne de porco. Isso é importante, mas sobre os fundamentos do islamismo é essa caixinha em amarelo.
Segundo o Corão ou Alcorão, há uma recompensa, né? Deixa eu mudar para cá. Há uma recompensa para os bons e o castigo para os maus. E essa recompensa ou castigo virá no dia do juízo. Os maus vão para o inferno e os bons para o paraíso, onde permanecerão por toda a eternidade. Deixa eu ver se eu trouxe mais alguma coisa importante. Trouxe sim. Ok, professora, então entendi. O islamismo surge aí com Maomé, ok, tá tudo certinho até aí, entendi tudo. Mas o cara vai morrer. Como vai acontecer? É uma religião masculina, né? É uma religião onde não permite liderança feminina. Vão surgir então os califas, que são chamados de sucessores. Essa religião tão grande vai ter duas principais ramificações, galera, que são os xiitas e os sunitas. Vejam que esses caras, tanto os xiitas quanto os sunitas, eles têm especificações próprias, tá? Olha só, no meu mapinha, nessa imagem está bem claro. Os xiitas são sucessores que derivam da linhagem sanguínea de Maomé, xiitas, descendentes diretos da linhagem sanguínea de Maomé. E os sunitas, a linhagem, é o grupo, é a parte da religião que aceita como líder qualquer indivíduo conhecido em sua comunidade que tenha direito a continuar a obra do profeta. É importante que esse líder sunita seja uma pessoa bem quista, uma pessoa bem vista, uma pessoa honrada no meio do grupo para poder ser um líder da religião muçulmana, tá? Então, há nessa religião duas ramificações, dois braços, por assim dizer, xiitas e sunitas. Xiitas são os muçulmanos que acreditam que o direito à sucessão de Maomé está estritamente ligada ao sangue. E os sunitas acreditam que não. Qualquer crente, né, em Alá que preencha os requisitos pode, assim, assumir essa liderança. Ok? E aí existem especificações próprias, né? Os xiitas defendem, por exemplo, o Estado muçulmano chefiado por descendentes de Maomé, acreditam que o Alcorão, ou o Corão, é a única fonte sagrada da religião muçulmana, afirmam que os ayatolás, chefes das comunidades, são inspirados diretamente por Alá, portanto, todos os fiéis devem obedecê-los, e etc. Os sunitas defendem que o califa, é o chefe do Estado muçulmano, deve ser um homem honrado e respeitado das leis. Aí você vai marcar uma diferença, eu quero chamar a atenção de vocês. Para os xiitas, o ayatolá é o chefe da comunidade. E os sunitas vai chamar o mesmo chefe da comunidade por outro nome, califa. Ok? Ficou claro, turma? Para os sunitas, o Corão, além do Corão, eles aceitam um outro livro, a gente mostrou essa fotinha no livro, no livro aí, na aula anterior. E os atos, né, e palavras do profeta são chamadas de sunas, que são as tradições, né? Ixi, deixa eu sair aqui da frente. Essas sunas nada mais são do que os registros aí do próprio profeta que foram transmitidos. Então existe, turminha, características bem próprias entre sunitas e xiitas. Se ligam nessas informações. E nós ficamos por aqui. Lembrando que o islamismo teve sua inspiração aí na religião cristã e na religião judaica. Então, é uma religião que tem presente ali aspectos dessas duas religiões. E as três religiões são monoteístas, ou seja, o islamismo, o cristianismo e o judaísmo são religiões monoteístas, religiões onde acredita-se apenas em um Deus. Ok? Um beijo no coração de vocês, obrigada pela companhia, obrigada por estarem aqui, uma excelente AE, tá bom? Fiquem em paz, estudem, cuidem-se e nos vemos em breve. Tchau!